bora se enquadrar. Arruma a cabeleira. Nossa, ficou tudo torto, não. Ótimo, peraí, vou olhar no espelho aqui do lado. Arruma a maquiagem, né, pra não ficar com aquela cara de Harley Quinn, né? Ok. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Natália Monteiro e aqui vamos falar sobre curiosidades e segredos de grandes produções. Mas hoje, especificamente, vamos falar sobre as minhas experiências com produções, que você não sabe, e eu vou te contar agora, porque eu não contei antes. Sou designer e eu trabalho com isso, então esse quadro vai ser para eu passar uns macetezinhos, umas dicasinhas para você se dar muito bem nas suas edições ou então futuras produções. Então vem comigo, roda a vinheta e vambora! Capítulo de hoje: os bastidores de uma produção. Se você acha que produzir é fácil, você está muito enganado. Para fazer produções você precisa ter um certo cuidado e se preparar um pouco antes de você falar somente ação. Não é só assim, ação e já tá pronto, o povo já começa a gravar. É meio complicado, mas essa é a pura verdade. Você tem que ter uns certos cuidados, mexer com alguns detalhes antes de simplesmente começar a gravar. E para você ter aquele gingado, aquela produção ser bem mais natural, você precisa de alguns macetezinhos, tá bom? E aí eu vou falar sobre o olhar de uma designer. Então, o que eu falar aqui tem fundamento, então vem comigo. Para começar, você precisa de um roteiro. O roteiro precisa estar bem escrito, bem detalhado, porque senão, se você não tem história ou roteiro, não tem nada para começar, né? Então, vamos ter que procurar um roteirista, vamos ter que procurar uma história que cative as pessoas. Já no roteiro, se a história cativou as pessoas, pode ter certeza que a produção vai ser um sucesso. E aí, depois que tem aquele roteiro todo detalhado, a gente vai para aquele negócio que é montar como que vai ser a produção. Mas você disse que não era simplesmente gravar. Sabe como que a gente vai montar? O primeiro passo depois do roteiro é fazer um storyboard. O que é isso? Storyboard. Storyboard. Tem gente que fala storyboard. Storyboard, vamos falar de uma forma bem resumida e de um jeito que você vai entender. É uma história em quadrinho da história. É uma história em quadrinho da história. Ficou muito redundante, mas é isso mesmo. Essa historinha em quadrinhos vai te situar na posição, na história, porque quando você vai fazer uma produção, às vezes tem que fazer vários takes e são feitos em dias diferentes, em locais diferentes. Às vezes você começa com o fim, aí depois você vai pro começo, aí depois vai pro meio, e aí você precisa se situar em qual cena você está. E esse storyboard, nossa, você não sabe como quebra um galho. Quebra um galho e ó, é maravilhoso. Então essas produtoras de filmes fazem um storyboard para eles se situarem melhor onde que está a história e como que vai ter que escrever. E sim, esse storyboard é a história inteira, totalmente em quadrinhos. Every day it's a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves to go into the unknown. Into the unknown, into the unknown. Para eles poderem entender como que funciona. E eu também fiz isso quando eu fiz essa minha produção. Eu fiz um storyboard assim, ó, na raça, eu desenhei, né? Depois eu descobri que a gente podia ter tirado foto. Mas que vale a intenção. E depois que você fez esse storyboard, é a hora de você escolher os personagens, né? O que tem aqui mais a ver com aquele personagemzinho. Se é um personagemzinho mais tímido, aí você põe uma pessoa um pouquinho mais tímida. Se é um personagem que é mais p*** louca, não pode falar assim. Se é um personagem que é mais, ó, mexidão, todo ligado no 220, você escolhe uma pessoa que tem essa característica e você vai escolhendo esses personagens para compor essa história, para compor esta produção. E depois de você ter escolhido tudo isso, é a hora de você começar a gravar. Gravar teste, fazer iluminação, maquiagem, testes de luz e assim por diante. E nesses testes de cenário, a gente usa bastante a fotografia.
Quando o pessoal monta o cenário lá bonitinho para ver se o negócio vai dar certo, eles tiram uma foto. Às vezes essas fotografias substituem depois o storyboard para poder ajudar os editores. Porque, pelo amor de Deus, né, tem que dar uma ajuda para essa galera. Porque, olha, imagina, eles recebem um monte de arquivos, aí não sabem onde que tem que pôr. Storyboard é vida. E aí os atores começam a gravar. Mas, meu querido, fiquem comigo. Se você é o diretor desta produção, você tem que dizer o que as pessoas têm que fazer. Por mais que os atores tenham lido o roteiro, o diretor é a função dirigir, né? Então ele tem que dar um norte para todos os atores, para todos que estão na produção. Ajuda a galerinha, tá? Porque a gente tem que ter um raciocínio de um só. Imagine cada um dar pitaco na hora da produção. Não vai rolar, vai ser uma maior festa e a casa da mãe Joana. 3, 2, 1, go, go! From the first moment I talked to Sam about the idea of it as a one-shot movie, I knew it was going to be really immersive. It's meant to make you feel that you are in the trenches with these characters. Depois que teve toda essa produção, todo esse gingado todo, o diretor tá lá ajudando, tá fazendo o trabalho dele. Tá fazendo o trabalho dele, aí vem a parte de edição. E o storyboard entra aí de novo. Esse storyboard é entregue, às vezes ele foi atualizado, então refeito com as fotografias. Então ele é entregue para os editores, para eles começarem a fazer a mágica. De início, eles fazem aquela limpeza no vídeo, né? Que seria essa limpeza? A limpeza seria eles cortarem os erros, cortarem as cenas que os atores estão fazendo, cortarem algumas coisinhas que, tipo, aquela cena, aquela parte deu certo, mas ela pode ser colocada em outro pedaço. Eles fazem esse tipo de Frankenstein no arquivo e eles vão dando aquela limpeza. Faz até faxina dentro do programa de edição. Ah, meu Deus! Depois do faxinão, tá na hora de colocar efeitos de som. Às vezes são feitos de verdade em estúdio, efeitos de som, porque muitas coisas que acontecem nessas produções você não encontra na internet. Pode ter certeza, querida, é muito difícil encontrar alguns efeitos sonoros para vídeos na internet. Porque alguns são pagos, você precisa comprar, isso é justo, e outros nem tem. Eu já tentei, eu trabalho com isso. Depois de feita aquela limpeza, tudo bonitinho, colocou os efeitos de som, aí eles escolhem a música. Gente, você não tem ideia como a música traz um glow, um efeito a mais na sua produção. Se você me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aqui, ó, vai lá, me segue. Mas calma aí, deixa eu terminar, depois você vai lá e me segue, tá bom? E também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram. Então, calma, respira, vamos continuar. E a trilha sonora vai dar um glow maravilhoso a essa sua produção. Por quê? Porque a música vai dar sentimento ao seu vídeo. Então, escolha muito bem, de acordo com o que está acontecendo, né? Então, se é uma cena mais calminha, procure aquela trilha mais calminha. Se é uma cena de ação, procure aquela trilha pesadona. E aí você coloca, aplica no seu vídeo, e aí a mágica vai estar feita. E é assim que funciona as produções. Claro que eu estou falando na visão de uma designer, que é isso que eu sou. Então, tem outras coisas que envolvem outros profissionais que estão envolvidos nessas produções. Então, um dia, quem sabe, eu venho e trago outras pessoas para comentar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, o que eu falei aqui é através dos olhares de uma designer. E aí você se pergunta, o que todas essas dicas, todas essas curiosidades têm a ver com meus vídeos ou então com as minhas produções? Se você for fazer uma produção bem feita para você postar nas suas redes sociais,
você precisa pensar nisso. Até mesmo aqui no YouTube. Eu sigo um roteirinho que tá aqui. Eu faço as coisinhas tudo bonitinho, eu escrevo antes, eu pesquiso bastante antes de vir falar aqui com vocês. Então é uma preparação bem bacana antes de eu começar a colocar em ação aqui o negócio. E se você for fazer isso, se você for criador de conteúdo assim como eu, então você tem que pensar nesses detalhes na hora de você poder produzir as suas produções para o seu Instagram, YouTube e assim por diante. E aí eu vou te dar 3 diquinhas, né, para você poder começar aí bem. Primeiro, pesquise muito antes de você começar a produzir. O que você quer passar? Qual é a mensagem? Então, pesquise no que você quer fazer, a história, ou curta, ou até mesmo uma foto, porque essas produçõezinhas assim também servem em foto, sabia? Segundo, tenha uma preocupação com a produção. Essa preocupação pode ter certeza que vai te garantir muitas curtidas, ou então até mesmo viralizar. Não precisa ser aquele, nossa, cheio de efeitos especiais e assim por diante. Mas até mesmo a produção mais simples precisa ter uma preocupação. E terceiro, edição. Cara, guria, se você gosta de edição, tá feito, você tá feito. Mas se você gosta só de produzir e gravar e não tem a mínima vontade, contrate alguém. Ai, mas você fala, nossa, eu vou contratar um editor só pra isso. Gente, um editor, ele tem capacidade, ele tem a capacitação para montar, dar ritmo no seu vídeo. Então, não é um gasto, isso daí é um investimento. Se você não tem vontade de estudar ou então aprender um pouco sobre, para você poder aplicar nas suas produções, contrate um editor. E aí não vem me falar, Mas, nossa, cobra tão caro. Eles cobram um absurdo pra fazer um vídeo. Ô, minha querida, meu querido, essa pessoa estudou muito para poder fazer esse seu vídeo ficar lindo e maravilhoso. E aí você não acha, não vem desvalorizar o nosso trabalho só porque a gente não paga matéria-prima para poder produzir as coisas. Mas dá um trabalho do caramba. Você não tem ideia, a gente passa horas produzindo esse negócio, editando, então dê valor aos editores. É isso que eu queria falar. Então essa é a minha dica pra você que quer fazer essas produções e assim por diante, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, gostou dessas dicas e você quer que eu traga mais coisas aqui pra vocês sobre esse mundo da produção, deixe o seu like pra você ajudar esse canal a crescer. Se inscreva aqui, né, ative as notificações pra você ficar sabendo sempre quando eu postar algum vídeo aqui. E deixe nos comentários quais as suas curiosidades sobre produções que você quer que eu traga aqui. Que eu faço vários vídeos comentando algumas dicas e assim por diante, tá bom? E segue as minhas dicas. Se você quiser fazer isso lá no seu Instagram, vai funcionar. Então é isso, pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.